Tudo bem, pessoal? Vamos começar aqui a segunda parte sobre esterco de vaca e esterco de homem. Pois é, dando prosseguimento aqui, fala sobre aquela passagem, né, onde Deus fala para o profeta misturar o esterco de vaca no seu pão, né, cozinhar junto. Aí os ímpios ali que estavam no mesmo cerco ali, eles iriam cozinhar o pão deles com esterco de homem, né? Que dali aconteceu de verdade, né? Em meio à guerra, né? ao cerco de Jerusalém. Mas isso daqui é uma palavra, né? Igual Deus fala por parábola, né? É uma parábola para os dias de hoje, né? Para o ministério do Espírito. Então, o que acontece? A gente tem a oportunidade, assim, de como uma planta, né, florescer e frutificar. Mas a gente faz isso para o reino de Deus, né? Mas o princípio é o mesmo, da nossa frutificação como uma planta, né, frutífera que vai dar seus frutos. Então você planta aquele pé de limão ali, né? Faz aquela colheita, semeia, né? Faz aquela plantação de limão, qualquer tipo de fruta, e aquilo vai frutificar. Vamos supor, né? Vamos colocar um número ali. Vamos supor que esse pé de limão dá 90 limão por semana. É claro que é bem mais, né? Eu estou dando um exemplo. 90, 87, 92. Aí chega um momento da safra que ele começa a dar 80, né? Diminui a quantidade de produção. Diminui. Vai lá para 80, 79, 85. Não atinge aquela meta ali de 90, 92. Aí que o agricultor ali tem que fazer? Tem que colocar adubo, né? Para dar uma força para aquela planta. E aí tem que dar aquele adubo no momento certo. Quando você dá o adubo naquele momento certo ali, ó, ela vai dar 90, às vezes passa, vai dar 95, 98. Isso qualquer fruta, qualquer fruta que existe aí, plantação, você tem que dar fazer esse adubo, né? Adubar no momento certo para crescer, né? Para ter bastante, para render mais, né? No momento de fraqueza do solo, né? Da planta. Isso, como eu falei umas 2, 3 vezes, 4 vezes, no momento certo. Se você dá adubo no momento errado, assim, em exagero, se você exagera esse adubamento, essa planta, essa lavoura vai ficar preguiçosa e ela vai começar a reduzir a produção, né? Vai voltar lá para 80, já vai ficar preguiçosa, querendo sempre aquele adubo, né? E isso é a gente, uma parábola para a gente, que está misturando ali o esterco de vaca com aquele pão. Aí isso acontece com a gente. Deus deu para a gente a pregação, o culto para adubar a gente. Alguns livros. E isso a gente tem que usar eles no momento certo. No momento que Deus direciona a gente
para ser adubado. Então, o que acontece? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Deus deixou os profetas, pessoas, pastores, pregadores, para adubar a gente. Mas quando a gente exagera isso, né, vai todo dia escutando pregações, estudos, várias vezes no dia, que dali atrapalha a gente. Porque aí a alma da gente vai sentindo, acomodando. Então, ao invés do entendimento começar a ser gerado pelo Espírito, a gente ter manifestações, entender pelo Espírito, nossa alma vai ficar preguiçosa e não vai frutificar tanto. Ao invés da produção de entendimento, de conhecimento de Deus, ir lá a 100%, vai chegar uma hora que ela vai crescer, diminuir bastante, vai lá por 60%, 70%, 50%, vai reduzindo, porque aí nossa alma, nosso subconsciente, né, vai diminuir aqui dali. A carne vai querer sempre a parte mais fácil. Então a gente aí vai suprimir o nosso entendimento. Isso é um entendimento que Deus me dá tem vários anos, né? Agora Ele abriu a porta da palavra para estar falando dia a dia aqui sobre as coisas que Deus me ensinou. Um dia eu estava assistindo várias pregações, todo dia assistia 2, 3, e eu já tinha entendimento disso. Isso lá em 2014. 2013, 2014. Eu tinha entendimento disso. Que você não devia ficar se adubando tanto. Aí no meio da pregação, a pessoa que estava pregando lá falou: não fique escutando muita pregação. E um trem que eu tinha discernimento, entendi, Deus está falando comigo, eu já encerrei ali. A partir de lá eu me adubo nos cultos, alguma coisinha, mas eu evito. Tem algum vídeo aqui, na internet, eu assisto um por dia, às vezes nem isso, às vezes os 2, mas eu não me adubo, não fico me adubando muito. Culto, eu vou no culto uma vez na semana, às vezes 2. Na semana que eu vou na escola dominical ali, vou à noite, aí tem mais 2 cultos na semana, às vezes eu procuro nem ir. Porque quando você escuta que a pregação do domingo, aquilo dali tem que... Você tem que meditar naquilo dali a semana toda. Você tem que... Aquilo dali tem que gerar fruto, né? Aí se você vai lá, domingo, escuta, aquilo dali fala no seu coração. Aí terça tem outra, aí você vai misturando. Daí deixa aquela palavra ali, gerar fruto em você. Aí os pastores ali, por causa de número, por causa por causa de número, muitas vezes, que quer ver a igreja cheia o tempo todo, fica querendo forçar a pessoa a ir todos os cultos. Então, não é bom isso. Isso não é bom. Aí o que acontece? Ora a Deus, aquele que não foi no domingo, e na segunda, né, ou na terça, e assim por diante. Aí retornando aqui, aí tem o esteio de homem, né? Aí você tem que tomar cuidado para que esse excesso de esterco, né, não deixe você começar a produzir esterco de homem. Ou às vezes você está achando que está
misturando o seu pão ali com Jesus, que é a pregação da outra pessoa ali, você está se alimentando com esterdiômetro, com coisas contaminadas, né? Porque a palavra, esse esterco, tem que vir da palavra de Deus, propriamente só da palavra de Deus, não pode vir de outras coisas. O esterco de vaca, ele tem que ser um esterco produzido pela palavra de Deus. Quando aquele esterco não condiz com a palavra de Deus, com a sã doutrina, aquilo dali já é esterco de homem. Quando a pessoa inventa, às vezes a pessoa usa algum versículo da Bíblia, alguma passagem para enganar. Às vezes ela está com dificuldade de aceitar a sã doutrina e vai lá e começa a inventar, fica querendo inventar, começa a ignorar a palavra de Deus. A palavra de Deus toda fala uma coisa e ela começa a ignorar pontos da palavra de Deus para provar a sua linha de pensamento errado, carnal, diabólica. Aí tá errado. Você vê lá no começo, né, ali de Atos, no decorrer, tem pessoas que a palavra tá falando que ela é irmão, mas tá pregando lá circuncisão de novo, tá pregando outras coisas, pregando que não devia, pregando para a igreja coisa muito acima do que a igreja conhece, né, precisa. Tá pregando coisa que não condiz com o nível espiritual da igreja, só por soberba, né, por arrogância, alguma coisa assim. Então, as pessoas estavam ali com o pão, né, que é Jesus, e pregando coisa contaminada. Então, tá errado, estava errado. Tá bem errado. E é isso que acontece. Hoje em dia, com a internet, tem muita gente pregando coisas, ignorando, ensinando coisas, exagerando para pregar coisa errada. E aí tem umas pessoas que estão pregando porque coisa errada, até ladrões mesmo, pregando coisa errada. Aí tem outra parte que, para não alimentar aqueles ladrões, essas pessoas estão criando doutrina, até pregando coisa que não está na Bíblia, ensinando coisas que não estão na Bíblia, até mentindo, para pegar o ponto contra aquele dali, né? Então, tem dois extremos ali, né? E é isso daí. Tomara que todos tenham entendido, a todos que a palavra de Deus está... Que Deus conduza essa palavra, que alcance todos os corações que tem que ser alcançado. Isso daí, eu tô começando aí. Tem que melhorar muitas coisas na minha pregação. Eu tô falando muito né. Eu sei disso. Eu fiz 2 períodos de bacharel em teologia. Tinha uma parte de homilética lá que naquela época eu fazia umas pregações lá. Falei muito né? Falava assim né. E na época eu fui corrigido, né? Eu consegui me corrigir nisso. Então, Deus vai me ajudar aí, que eu vou melhorar essa parte. Na época eu melhorei, agora eu vou melhorar de novo. Deus vai me ajudar, porque isso incomoda muita gente.
Às vezes se você não incomodou, mas tem pessoas que às vezes deixa de ver a mensagem por causa de umas coisinhas técnicas. É isso aí, agradeço a todos que assistiram até aqui. Deus abençoe. Ore por mim. Vista-se da armadura de Deus. Ore pelo pregador. Ore pela igreja. Se mantenha orando no Espírito. Deus abençoe todos. Em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz seja com você. Em nome de Jesus.